Olá, seja muito bem-vindo a mais um TADEL, Treinamento Avançado de Líderes. Nós estamos trabalhando e vamos continuar nele, no livro de John Maxwell, As 21 Irrefutáveis Leis da Liderança. Por que trabalhar isso? No contexto da igreja, porque a liderança é algo que sempre esteve no coração de Deus. Deus sempre levantou pessoas com essa habilidade, ou aqueles que não tinham habilidade, que vieram a se desenvolver essa habilidade, para então levar à frente a mensagem do Evangelho, a mensagem da Palavra de Deus, e assim cruzar fronteiras, até que o Evangelho saísse lá do Oriente Médio e chegasse até você, aqui no Brasil, na sua cidade, em Podaporã, aonde você está vendo este vídeo, o Evangelho chegou até você, através de pessoas que desenvolveram essa habilidade. Claro, pessoas cheias do Espírito Santo, cheias do poder de Deus, pessoas apaixonadas por Jesus, mas também pessoas que desenvolveram essa habilidade de liderar. E o que consiste, a medida dessa habilidade de liderar, está na medida que essa pessoa influencia. E essa é uma das leis que eu quero trabalhar hoje aqui com vocês. A lei da influência. A verdadeira medida da liderança é a influência. E outra lei que eu quero trabalhar é a lei do processo. A liderança se desenvolve diariamente e não em um dia. São duas leis que elas acontecem, elas podem ser desenvolvidas. A lei da influência, ela nos diz sobre a verdadeira liderança. A verdadeira liderança é influenciar, está em influenciar pessoas. É interessante, muitas vezes nós vamos pegar pessoas que têm uma inteligência tremenda, ou é um grande pioneiro que começa algo, ou alguém empreendedor, ou um grande gerente. Todos esses são qualidades muito boas, muito importantes, mas elas não avançam se não houver alguém que desenvolva a liderança e uma influência, ou que esta pessoa que tem uma dessas características que eu disse agora, venha também a desenvolver essa habilidade de liderar pessoas. Porque só ter inteligência, você vai encontrar pessoas que têm uma inteligência tremenda, mas não conseguem avançar, não conseguem desenvolver. Pessoas que são empreendedoras, têm uma visão assim tremenda, mas se ela não tiver essa habilidade de liderar, aquele empreendedorismo ele para por ali. Então, normalmente, pessoas que são extremamente empreendedoras, que não têm a habilidade de liderar, elas se associam com alguém que tenha essa habilidade para então desenvolver e ter sucesso. Então existem esses mitos, né? Uma pessoa que é um bom gerente vai ser um bom líder. Não necessariamente. O gerente ele está focado em processo e não necessariamente em liderar pessoas. Em algum momento vai ser necessário alguém que lidere pessoas para aquilo poder realmente ter um êxito. Percebe como liderar pessoas é algo extremamente importante? E Deus ele vem levantando pessoas ao longo da história. Pessoas que têm essa característica de liderar, ou pessoas que não tinham essa característica, mas que precisaram desenvolver essa característica. E ela vai ser medida através da influência desta pessoa. Se você não consegue influenciar pessoas, então de fato você não lidera. É importante nós aprendermos a desenvolver essa habilidade de influenciar. Senão nós paramos, por mais que você ocupe uma posição, tenha um cargo, uma função, mas isso vai acabar ao tempo você perdendo esse cargo, esta função, pela falta da capacidade de liderança. Nos Estados Unidos teve um presidente que foi muito famoso, um presidente que teve uma
uma positividade muito grande, uma aceitação muito forte, que foi Abraham Lincoln. Mas Abraham Lincoln não foi assim desde o início essa potência toda. Quando jovem, ele foi enfrentar ali, como no exército, como voluntário, e naquele tempo que estava acontecendo aquela batalha, ele se escalou, recrutou algumas pessoas, e ali ele foi intitulado como o capitão daquele grupo. E ele tinha que passar de um campo, cruzar uma porteira e chegar a outro campo. E ele tinha algumas dificuldades em assimilar, ele não tinha experiência ainda, ele não tinha habilidade e também não conseguia gravar direito as orientações básicas ali dos comandos. Então, naquele momento, ele começou aquela batalha como capitão. E com o passar do tempo, os seus liderados não conseguiam vê-lo como uma referência. E ele foi gradativamente perdendo o seu posto. E outras pessoas que estavam ali como soldado estavam desenvolvendo muito mais, e desenvolvendo liderança, desenvolvendo as habilidades, as técnicas, e esses foram avançando de posto. Quando chegou o fim daquela batalha, Abraham Lincoln, ele ocupou a posição que melhor se adequava a ele. Ele saiu de capitão e saiu como soldado. Mas naquele momento aquilo foi um choque mais de realidade, como muitos talvez ocupam algumas posições, alguns cargos, e não conseguem lidar com aquilo pela falta dessa habilidade em liderar. Mas Abraham Lincoln não parou por aí, então ele foi se preparar e tudo mais, teve uma passagem no Congresso que também não foi exponencial, mas ele começou a se aperfeiçoar nessa habilidade de influenciar pessoas. E aí então, ele já com experiência, agora ele passa a se tornar um presidente assim muito bem qualificado, que ficou marcado pela história. Um grande líder, ele tem que influenciar pessoas. Isso é algo que tem que estar muito claro em você. Talvez você tenha dificuldade em influenciar pessoas. Comece a praticar isso. De repente, junte ali 4 pessoas, desenvolvam um projeto, que seja um projeto social, sem fins lucrativos, mas desenvolva algo e comece a liderar pessoas. Essa habilidade vai se desenvolvendo em você. Comece a colocar em prática isso. Se você ocupa uma posição de destaque, uma função que deveria ser de um líder, e você olhar para os lados e não tiver ninguém que o siga, então, infelizmente, eu te digo que você ainda não é um líder, de fato. Você pode ser um líder de direito, mas não um líder de fato, certo? As pessoas querem um modelo, um referencial, alguém a quem seguir. E o líder, ele gera isso. O líder, ele extrai o melhor das pessoas. O líder, ele serve de um referencial, de um modelo. E assim as pessoas passam a segui-lo. Essa é a lei da influência. Nada mais, nada menos. O líder, ele tem que influenciar. Se ele não influencia, então, infelizmente, não é um líder. E a segunda lei é a lei do desenvolvimento, certo? Então, esta lei, a lei do processo. A liderança se desenvolve diariamente e não em um dia. Então, essa é a lei do processo. Existem pessoas que elas já nascem com algumas habilidades que o favorecem em liderança, mas essas habilidades precisam ser desenvolvidas ainda mais, certo? Então, alguns têm algumas facilidades maiores e outros têm mais dificuldade. Mas todas as habilidades e a habilidade de liderar, ela pode ser aprendida ou pode ser aperfeiçoada também. Então, aqueles que já nascem com uma habilidade assim, mais pendente para a liderança, ela pode ser desenvolvida. E aquele que percebe que não tem muita habilidade, pode ser desenvolvida. Ou seja, você pode se tornar um líder, você pode se tornar um influenciador.
desde que você se desenvolva nessa área. E essa área vai sendo desenvolvida ao longo do tempo. Aprendendo a se comunicar, aprendendo a falar, transmitir uma mensagem, servindo de uma referência para as pessoas. E assim, aos poucos, você vai desenvolvendo, participando de palestras, aprendendo com pessoas que já são líderes, e ali você se aproxima dessas pessoas e começa a aprender os detalhes de como essa pessoa lidera, de como ela faz, como é o pensamento dela, o que precisa melhorar, se autoanalisando, pedindo para pessoas te avaliarem alguns aspectos de liderança. Tudo isso vai te favorecer, porque a liderança ela é um processo, aonde ao longo do tempo, de anos e anos, você vai adquirindo essa habilidade. Então, quando você começa a ter pequenas experiências em liderança, não coloca como insignificante pequenas experiências, sabe? Não elimine os pequenos começos. Toda liderança teve um início, teve um começo. E às vezes um começo muito singelo, mas ao longo do tempo isso foi desenvolvido, foi desenvolvendo, até que a pessoa começou a realmente ser uma grande referência. Então, as pessoas não nasceram um líder, mas se desenvolveram ao longo do tempo. É um processo. Outro dia eu estava vendo uma reportagem, é um meme que fica passando em vários lugares, então você vê ali no Facebook, no YouTube, que às vezes aparece um videozinho, e é interessante, aquilo chamou minha atenção. Estava ali um treinador, um preparador físico e treinador ali de uma equipe olímpica de basquete. E a repórter brasileira foi ali entrevistar, e eles tinham terminado uma leva de jogos, uma sequência de jogos, e estavam assim, foi bem intenso, e eles estavam ainda ali treinando, né? Terminou e eles estavam ali treinando. E a repórter chega para ele: vocês não se cansam de treinar? Puxa, eu não queria estar na pele das suas jogadoras. E a resposta do técnico foi interessante. E ele disse assim: por isso que você é uma repórter. E elas são campeãs olímpicas. Um campeão, ele não chegou ali campeão, ele não se tornou campeão naquele momento do jogo. É todo um processo. Desde quando ele começou a entrar no esporte e começou a se dedicar, a se doar, abrir mão de algumas coisas, abrir mão de alguns alimentos, deixar algumas programações para estar ali treinando, se capacitando, fortalecendo os seus músculos, suas habilidades, até que ele chegou naquela posição de campeão olímpico. Percebe que é um processo? E tudo na vida é assim. Você vai pegar grandes líderes, grandes empresários, grandes atletas. Eles começaram lá de baixo. Se for acompanhar, por exemplo, a caminhada do Neymar, né, que está no auge aí, ele começou lá desde garoto, treinando, se dedicando, se aperfeiçoando, até ter a habilidade que ele veio adquirir. Não foi algo que ele nasceu com aquilo. Porque se fosse algo que ele nasceu com aquilo, não precisava treinar. Ele simplesmente ia lá e jogava. Mas ele treina e treina e muito. Assim é. Eu gosto de comparar a liderança com o esporte. Porque exige uma disciplina, uma dedicação. Liderar também exige uma disciplina, uma capacitação, até que você possa ter as habilidades necessárias, a competência necessária e as experiências necessárias, para então você liderar e liderar com eficácia. Trazendo para o contexto bíblico, lá em livro de Gênesis, a partir do capítulo 37, nós vemos a história de um jovem chamado José. Deus havia dado um sonho a ele, mas esse sonho era lá atrás. Ele ainda estava jovem e ele tinha todo um caminho a trilhar. Naquele momento, ele ainda não tinha essa influência dentro da sua casa, junto aos seus irmãos. Mas ele tinha um sonho, algo que Deus colocou dentro dele.
E aquilo trouxe um certo desconforto aos seus irmãos, e os irmãos armaram um plano ali para acabar com ele e tirá-lo daquela posição. Foi então que deixam ele jogado ali num buraco, largado à própria sorte. Então ele é levado e servido de escravo, vendido como um escravo a Potifar. Esse foi o processo de José, um processo árduo, difícil, mas ele tinha uma visão. Para que aquela visão se cumprisse na vida dele, ele precisava se dedicar, se doar e se aperfeiçoar. Foi então que lá na casa de Potifar ele começa a dar o seu melhor. E ali ele começa realmente a fazer as coisas de uma maneira muito perfeita. E aquilo ele gera um destaque na vida dele. Claro que Deus era com ele, pelo fato de ele ser uma pessoa aplicada, dedicado. E aí então Deus o abençoava em tudo que ele fazia, e tudo que ele fazia bem feito. Potifar então o coloca numa posição de destaque dentro da sua casa, né, governando ali a sua casa. Então José começa a influenciar. Essa habilidade passa a ser desenvolvida por ele, a habilidade de influenciar. Então ele começa a liderar. Não foi, perceba uma coisa, não foi o momento que ele foi colocado como um governador daquela casa que ele passou a liderar. Ele começou a liderar antes disso. E o fato de ele ser colocado naquela posição foi em reconhecimento da liderança que ele havia desenvolvido e a influência que ele tinha. Então ele começa a trazer sucesso ali para a casa de Potifar. Chega um momento, né, aqueles que conhecem a história, aonde a mulher de Potifar se encanta por ele, tenta ali atraí-la para sua cama e ele rejeita por conta dos princípios e valores que ele tinha. Então a mulher pratica uma injustiça com José. E José é mandado lá para a prisão. Na prisão, José também não deixa acabar aquele espírito de liderança que ele tinha. Então ele começa a fazer a diferença ali naquele lugar onde ele estava. Começa a se relacionar, começa a gerar influência, e as pessoas ali começam a vê-lo como uma liderança. E tinham nele, buscavam nele, conversavam com ele, e ele é colocado como destaque também ali dentro da prisão. Quando chega o momento que ele tem a oportunidade, um dos seus colegas ali é levado ao rei e fala assim, olha, o que eu posso fazer por você? Lembra de mim, lá diante do rei. Tudo isso é movido pelo espírito de liderança que José tinha. Se ele deixasse morrer e não crescesse essa habilidade de liderar, ele seria simplesmente uma pessoa ali, um prisioneiro ali, lançado à própria sorte. Mas não, ele se coloca nessa posição de liderança. Antes de liderarmos pessoas, antes de influenciar pessoas, nós temos que nos auto-influenciar, levar essa liderança para nós mesmos, perceber o nosso potencial e ir além daquilo que é o nosso limite. Foi o que José fez, até o ponto de ele chegar lá diante do rei e então expressar toda a liderança que ele já havia desenvolvido ao longo do tempo. Perceba que foi uma caminhada, foi uma trajetória. Ele não nasceu com aquela liderança. Deus tinha colocado a ele um sonho. E a liderança ele precisou desenvolver. E dentro desse desenvolvimento da liderança entra a lei da influência, que ele precisou adquirir essa habilidade de influenciar, pois essa é a medida de se verdadeiramente estamos liderando ou não. E então José chega a essa posição de governador de todo o Egito, diante, claro, da capacidade que Deus tinha dado a ele, o sonho que Deus havia dado a ele, mas também a habilidade de liderar que ele havia desenvolvido e de influenciar pessoas. Percebe como é importante desenvolvermos a liderança? A liderança é medida por influência. Você pode estar ocupando um cargo de pastor, de líder de célula, de um gerente, de um presidente de uma empresa, mas se você não liderar de fato,
se você não exercer uma influência, você corre um sério risco de em algum momento perder essa posição. Lidere, influencie pessoas e você vai ver a sua vida progredindo em todas as áreas e principalmente influenciando pessoas no reino de Deus. E aí nós vemos pessoas transformadas, convertidos de verdade, pessoas que os olhos brilham porque enxergam em você um potencial, enxergam o Cristo que habita em você e a liderança que você passa a exercer. Essa é a lição de hoje, essas duas leis, a lei da influência e a lei do processo. Avance na liderança. Você é capaz, você pode, porque Deus é contigo. Que Deus te abençoe e até o próximo Tadel.